E se a coisa que mais te machucou fosse exatamente o que salvasse a sua vida? Ninguém na escola imaginava que aquele menino, escondendo os braços por vergonha, viveria uma virada que mudaria tudo. Um encontro inesperado. Um pedido simples. E uma história que transformou dor em aceitação, ódio em respeito e cicatrizes em força. Mas atenção, o final dessa história não é o que você está esperando. Fica comigo até o último segundo, porque eu quero saber o que essa história vai despertar em você. Agora comenta aqui de que cidade você está assistindo. Se inscreve no canal para não perder histórias assim. E no final me conta nos comentários o que você achou dessa história. Vamos começar. Lucas tinha apenas 12 anos quando sua vida se transformou completamente. Não pela idade, não pela mudança de escola, mas pelas marcas que carregava em seu corpo. Cicatrizes que contavam uma história de coragem, sobrevivência e dor, e uma história que ele nunca pediu para viver, mas que se tornou parte inseparável de quem ele era. Tudo começou 3 anos antes, quando Lucas tinha apenas 9 anos. Uma tarde comum de verão transformou-se no pior pesadelo de qualquer família. Ele brincava no quintal quando um curto-circuito na fiação antiga da casa causou um incêndio repentino. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, engolfando a cozinha e avançando pela sala. Lucas, que estava próximo, tentou escapar, mas tropeçou em um brinquedo esquecido no chão. O que aconteceu nos minutos seguintes ficou gravado não apenas em sua pele, mas na memória de toda a família. Seu pai, Roberto, ouviu os gritos e invadiu a casa em chamas sem pensar 2 vezes. Encontrou Lucas preso debaixo de uma prateleira que havia caído, com as chamas se aproximando perigosamente. Roberto pegou o filho nos braços e correu, mas não sem consequências. Lucas sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no braço direito, no pescoço e parte do rosto. Os meses que se seguiram foram uma sequência de hospitais, cirurgias, enxertos de pele e dor inimaginável. Lucas passou por 7 cirurgias reconstrutivas. Cada procedimento era uma nova esperança, mas também um novo trauma. As enfermeiras se tornaram suas amigas, os médicos seus heróis cotidianos, e os corredores brancos do hospital sua segunda casa. Sua mãe, Helena, nunca saiu do lado dele. Dormia em cadeiras desconfortáveis ao lado da cama hospitalar, segurava sua mão durante os curativos dolorosos e cantava canções de ninar quando ele chorava de dor durante a madrugada. Roberto carregava uma culpa silenciosa por não ter consertado aquela fiação antes, embora todos soubessem que ele havia salvado a vida do filho. Quando finalmente recebeu a alta definitiva, Lucas não era mais o mesmo menino. Fisicamente, as cicatrizes rosadas e irregulares se espalhavam por seu braço direito como um mapa de rios entrelaçados. No pescoço, marcas verticais subiam até logo abaixo da orelha. No lado direito do rosto, uma cicatriz menor descia da têmpora até a maçã do rosto. Emocionalmente, ele havia amadurecido anos em poucos meses. A escola pública onde estudava foi compreensiva inicialmente. Os professores prepararam a turma para seu retorno, explicando que Lucas havia passado por um acidente e que todos deveriam ser gentis. Nos primeiros dias, as crianças ficaram curiosas mas respeitosas. Algumas até se aproximaram com interesse genuíno, querendo saber sobre os médicos e as cirurgias como se ele fosse um pequeno super-herói que havia enfrentado dragões de verdade. Mas a infância tem sua própria crueldade, especialmente quando crianças percebem diferenças. Foi Felipe quem começou. Um garoto 2 anos mais velho, repetente, que já tinha histórico de problemas disciplinares. Na primeira vez, foi eu só um comentário maldoso no corredor, veio. Frankenstein esqueceu de colar a cara direito. A risada alta ecoou pelo corredor, e outros riram junto, mesmo sem entender completamente a referência ao monstro literário. Lucas fingiu não ouvir, mas sentiu o estômago revirar. Aquela noite, Helena percebeu que algo estava errado. Lucas comeu pouco no jantar e foi cedo para o quarto. Ela encontrou na frente do espelho, tocando suavemente as cicatrizes com a ponta dos dedos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu sou feio, mãe? A pergunta partiu o coração de Helena em 1000 pedaços. Você é lindo, meu amor, ela respondeu, ajoelhando-se ao lado dele e segurando seu rosto com ambas as mãos.
Essas marcas mostram o quanto você é forte. Quantas crianças você conhece que enfrentaram o fogo e venceram? Mas palavras de mãe, por mais sinceras que fossem, não podiam competir com a crueldade crescente de seus colegas de escola. Os dias que se seguiram foram progressivamente piores. Felipe não estava sozinho em suas provocações e havia encontrado seguidores. 3 ou 4 garotos que, buscando aceitação e temendo tornarem-se os próximos alvos, juntaram-se ao coro de insultos. Queimado, cara de pizza, monstro, os apelidos variavam, mas a intenção era sempre a mesma, fazer Lucas se sentir menos humano. O bullying escalou de comentários para ações mais diretas. Na aula de educação física, quando os times eram escolhidos, Lucas era sempre o último. Ninguém quer o queimado no time, Felipe dizia alto o suficiente para todos ouvirem, mas baixo o suficiente para o professor não perceber. No refeitório, se Lucas se sentava em uma mesa, alguns garotos se levantavam ostensivamente e mudavam de lugar. Roberto e Helena só descobriram a extensão do problema quando a escola ligou. Lucas havia se envolvido em uma briga, palavra que o vice-diretor usou no telefone. Quando chegaram à escola, encontraram seu filho sentado na sala da diretoria, o uniforme rasgado, um arranhão no braço esquerdo, sem cicatrizes, mas principalmente um olhar de derrota que eles nunca haviam visto antes. A história que emergiu da conversa com a diretora, Dona Marisa, e depois com o próprio Lucas, era devastadora. Felipe havia empurrado Lucas durante o recreio, derrubando sua mochila e espalhando seus cadernos pela areia. Quando Lucas se abaixou para pegar seus pertences, Felipe pisou em seu caderno de matemática, rasgando páginas. Vai queimar isso também, queimado, ele zombou. Algo se rompeu dentro de Lucas naquele momento. Toda a frustração acumulada, toda a dor de meses sendo humilhado, toda a raiva por ser tratado como menos que humano por causa de algo que não controlou, tudo explodiu. Ele se levantou e empurrou Felipe com toda a força que tinha. Felipe, maior e mais pesado, mal se moveu, mas a surpresa foi total. Ninguém esperava que o queimado ou tímido reagisse. A briga que se seguiu foi desigual. Felipe era mais velho, maior e tinha experiência em confrontos físicos. Lucas não. Mas havia algo em Lucas naquele momento que assustou até mesmo Felipe e uma ferocidade nascida do desespero. Eles rolaram no chão, trocando empurrões mais do que socos, até que 2 professores os separaram. A política da escola era clara, tolerância zero para a violência física. Ambos os garotos seriam suspensos por 3 dias. Dona Marisa explicou isso aos pais com um tom que tentava ser firme, mas saiu cansado. Ela administrava aquela escola há 15 anos e já havia visto essa história se repetir dezenas de vezes. Roberto estava indignado. Meu filho estava se defendendo. Vocês sabem há quanto tempo esse Felipe o atormenta? A diretora suspirou. Senhor Roberto, eu entendo sua frustração. Realmente entendo. Mas nós não temos evidências documentadas de bullying sistemático. Alguns professores mencionaram brincadeiras, mas nada que configurasse. Helena interrompeu, sua voz tremendo de raiva contida. Brincadeiras? Chamá-lo de monstro é brincadeira? Fazer ele se sentir uma aberração é brincadeira? Dona Marisa parecia genuinamente preocupada, mas também limitada. Vou conversar com o Felipe e seus pais. Vou pedir que os professores fiquem mais atentos. Mas entenda, há protocolos que devo seguir, e violência física é uma linha clara. Roberto se levantou, pegando Lucas pela mão. Venha, filho. Vamos para casa. Na saída, ele murmurou baixo o suficiente para apenas Helena ouvir, talvez seja a hora de procurar outra escola. Os 3 dias de suspensão foram estranhos. Lucas deveria estar feliz por não ir à escola, mas em vez disso parecia carregado de culpa. Eu estraguei tudo, ele disse à mãe no primeiro dia. Agora vão me expulsar. Helena sentou-se ao lado dele na cama. Você não estragou nada. Você se defendeu. Mas precisamos encontrar uma maneira melhor de lidar com isso. Roberto passou aqueles dias pesquisando escolas particulares na região.
O orçamento da família era apertado e ele trabalhava como mecânico e Helena como secretária em uma clínica veterinária. Uma escola particular representaria um sacrifício financeiro significativo. Mas que sacrifício era grande demais pela felicidade e segurança do filho? Enquanto isso, algo inesperado acontecia na casa de Felipe. Marcelo Soares, pai de Felipe, era um homem de aparência intimidadora. Com 1,85 m de altura, ombros largos de quem trabalhava na construção civil havia 20 anos, e uma expressão geralmente séria, ele não era o tipo de pessoa que passava despercebida. Sua relação com o filho era complicada e ele trabalhava longas horas, muitas vezes chegando em casa depois que Felipe já estava dormindo. A mãe de Felipe, Sandra, havia deixado a família 2 anos antes. Simplesmente fez as malas uma manhã e partiu, deixando uma carta dizendo que eu precisava encontrar a si mesma. Marcelo ficou com a custódia de Felipe, mas a verdade era que criar um menino pré-adolescente sozinho enquanto trabalhava 10 horas por dia estava além de suas capacidades. Ele fazia o melhor que podia, mas o melhor ou frequentemente significava garantir que houvesse comida na mesa e que as contas fossem pagas. Quando a escola ligou informando sobre a suspensão, Marcelo estava no meio de um trabalho em um canteiro de obras. Ele chegou em casa naquela noite já irritado, preparado para dar uma bronca severa no filho. Felipe estava na sala, jogando videogame, uma postura defensiva já evidente em seus ombros tensos. Brigando na escola de novo, Felipe? Marcelo largou sua mochila de ferramentas com um baque pesado. Você não aprende, garoto? Felipe não tirou os olhos da tela. Ele começou. Era a resposta padrão, a defesa automática que Felipe usava para qualquer confronto. Ele quem? Quem começou? Marcelo insistiu, desligando a televisão apesar dos protestos do filho. Um garoto. Lucas. Ele me empurrou. A mentira saiu fácil, tão praticada que quase soava verdadeira. Marcelo suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. E você tinha que revidar, não era? Não podia simplesmente se afastar? Felipe deu de ombros, aquele gesto universal de adolescente que significa tudo e nada ao mesmo tempo. Marcelo decidiu ir à escola no dia seguinte para conversar pessoalmente com a diretora. Ele queria entender o que realmente havia acontecido, se havia algo mais profundo do que uma simples briga de recreio. Dona Marisa o recebeu em sua sala com a mesma expressão cansada que tinha se tornado sua marca registrada. Obrigado por vir, Sr. Soares, ela começou, apontando para uma cadeira à frente de sua mesa. Precisamos conversar sobre o comportamento de Felipe. Marcelo sentou-se, suas mãos grandes descansando sobre os joelhos. Eu sei que ele tem sido difícil desde que a mãe foi embora. Estou tentando, mas trabalho muito e... Dona Marisa levantou a mão gentilmente. Eu entendo, e não estou aqui para julgar sua situação familiar. Mas há uma questão que precisa ser abordada. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Temos recebido relatos de que Felipe tem feito comentários inadequados sobre um colega. Lucas Ferreira. Comentários sobre sua aparência, especificamente sobre suas cicatrizes. O rosto de Marcelo se franziu em confusão. Cicatrizes? Que cicatrizes? A diretora explicou, com detalhes compassivos mais claros, sobre o acidente de Lucas, as queimaduras extensas, as múltiplas cirurgias, e como o garoto havia retornado à escola carregando não apenas cicatrizes físicas, mas também o trauma emocional de uma experiência quase fatal. Enquanto Dona Marisa falava, algo mudou na expressão de Marcelo. Suas sobrancelhas se juntaram, seus olhos escureceram, não de raiva, mas de algo mais complexo e reconhecimento misturado com horror crescente. Queimaduras, ele repetiu baixinho, quase para si mesmo. Felipe estava chamando ele de e de que exatamente? A diretora hesitou, mas decidiu que a verdade completa era necessária. De um queimado, monstro, Frankenstein. Outros alunos se juntaram, mas Felipe parece ter iniciado e liderado essas provocações. Marcelo fechou os olhos por um longo momento, sua respiração ficando mais pesada. Quando abriu, havia lágrimas se formando nos cantos.
Eu preciso ver esse menino, ele disse de repente, levantando-se. Eu preciso vê-lo agora. Dona Marisa piscou surpresa. Senhor Soares, Lucas está suspenso também. Ele não está na escola hoje. Marcelo passou a mão pelo cabelo, agitado de uma forma que a diretora não esperava. Então me dê o endereço da família. Por favor. Eu preciso falar com eles. Dona Marisa, confusa mas intrigada pela reação visceral de Marcelo, hesitou. Eu não posso simplesmente dar informações pessoais dos alunos. Marcelo a interrompeu, sua voz agora tremendo com emoção. Por favor. Você não entende. Eu preciso ver esse menino. Eu preciso, e há algo que eu preciso verificar. Algo na intensidade de Marcelo convenceu a diretora de que isso era mais do que apenas um pai preocupado querendo se desculpar. Havia uma urgência, quase um desespero em seus olhos. Eu vou ligar para os pais de Lucas e perguntar se aceitam uma visita sua, ela finalmente disse. Mas não prometo nada. Helena atendeu o telefone naquela tarde com apreensão. Nos últimos dias, cada chamada parecia trazer mais problemas. Quando reconheceu a voz de Dona Marisa, seu estômago apertou. Aconteceu mais alguma coisa? Ela perguntou imediatamente. A diretora apressou-se em tranquilizá-la. Não, não. Na verdade, é algo inusitado. Dona Marisa explicou que Marcelo Soares, pai de Felipe, havia pedido para visitá-los. Ele pareceu muito perturbado quando soube dos detalhes sobre Lucas. Sei que parece estranho, mas ele estava genuinamente emotivo. Disse que precisava ver Lucas pessoalmente. Helena ficou em silêncio por um momento, processando. Sua primeira reação foi recusar e por que permitir que o pai do menino que atormentou seu filho entrasse em sua casa. Mas havia algo na descrição da diretora que a fez hesitar. Ele disse por quê? Helena perguntou. Não claramente, admitiu Dona Marisa. Mas senhora Helena, em 15 anos como diretora, aprendi a ler pessoas. Havia algo nele e não era curiosidade mórbida ou mesmo culpa paterna comum. Era algo mais profundo. Mais pessoal. Helena conversou com Roberto quando ele chegou do trabalho. Ele estava igualmente cético. O pai do garoto que tornou a vida do nosso filho um inferno quer vir aqui? Para quê? Para nos dizer que vai dar uns tapas no Felipe e tudo ficará bem? Roberto estava amargo, sua frustração dos últimos meses finalmente encontrando um alvo. Eu sei, Helena disse, tocando suavemente o braço do marido. Mas e se houver algo que possamos fazer? Alguma forma de resolver isso que realmente funcione? A diretora disse que ele estava muito abalado. Talvez, se os pais estiverem envolvidos, realmente envolvidos. Roberto suspirou profundamente. Tudo bem. Ele pode vir. Mas se for perda de tempo, eu. No dia seguinte, Marcelo chegou pontualmente às 7 da noite, conforme combinado. Quando Helena abriu a porta, ela se surpreendeu com a aparência do homem à sua frente. Ela esperava alguém arrogante, talvez negligente ou defensivo. Em vez disso, encontrou um homem visivelmente nervoso, segurando um pequeno buquê de flores como se não soubesse bem o que fazer com eles. Senhora Ferreira, ele começou, sua voz rouca. Obrigado por me receber. Sei que não mereço. Helena aceitou as flores com um aceno de cabeça e o conduziu à sala, onde Roberto aguardava com os braços cruzados, sua linguagem corporal claramente defensiva. Marcelo estendeu a mão para cumprimentá-lo, e Roberto, após uma hesitação, apertou-a brevemente. Onde está Lucas? Marcelo perguntou, seus olhos percorrendo a sala. Ele está no quarto dele, Roberto respondeu secamente. E vai ficar lá até entendermos o que você quer aqui. Marcelo assentiu, compreendendo a hostilidade. Eu entendo. Primeiro preciso me desculpar. Pelo meu filho. Pelo que ele fez ao Lucas. Helena e Roberto trocaram olhares.
Nós apreciamos o pedido de desculpas, Helena disse cuidadosamente, mas com todo respeito, Sr. Soares, temos ouvido muitas desculpas. O que realmente precisa mudar é o comportamento. Marcelo concordou vigorosamente. Sim, sim, eu sei. E Felipe será punido, eu garanto. Mas há algo mais. Ele pausou, suas mãos grandes nervosamente se abrindo e fechando. A diretora me disse sobre as cicatrizes de Lucas. Sobre as queimaduras. Sobre onde elas estão. Ele tocou seu próprio braço direito, depois seu pescoço. Aqui. E aqui. Roberto franziu a testa, confuso para onde isso estava indo. Sim. Por quê? Marcelo fechou os olhos por um momento, parecendo reunir coragem. Quando os abriu, havia lágrimas se formando. Porque, ele disse lentamente, eu também tenho cicatrizes assim. Exatamente assim. E com movimentos deliberados, ele começou a remover seu casaco de moletom. Helena levou a mão à boca, abafando um grito de surpresa. Roberto deu um passo à frente involuntariamente. Sob a manga comprida que Marcelo sempre usava, revelou-se um braço direito completamente coberto de cicatrizes de queimadura e espessas, rosadas, entrelaçadas exatamente como as de Lucas. Ele virou o pescoço, revelando marcas similares subindo até atrás da orelha. Eu tinha 8 anos, Marcelo começou, sua voz embargada. Nossa casa pegou fogo. Fogo elétrico, igual ao de Lucas. Meu pai me tirou de lá, mas não antes. Ele não precisou terminar a frase. A evidência estava clara em sua pele, um mapa de dor e sobrevivência que espelhava perfeitamente o que Lucas carregava. O silêncio na sala era absoluto. Helena sentou-se pesadamente no sofá, sua mente correndo. Roberto permaneceu em pé, mas toda a hostilidade havia drenado de sua postura, substituída por choque, gradualmente, compreensão. Você não sabia, Helena finalmente disse, não uma pergunta, mas uma constatação. Você não sabia sobre seu filho atormentar Lucas por que disso? Marcelo sacudiu a cabeça veementemente, lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas. Eu juro por Deus que não sabia. Eu sempre uso mangas compridas. Sempre. Mesmo em casa, mesmo no calor, Felipe nunca viu minhas cicatrizes. Eu tinha tanta vergonha delas. Roberto indicou o sofá, seu tom agora completamente diferente. Sente-se. Por favor. Marcelo se sentou pesadamente, parecendo carregar um peso invisível nos ombros. Helena foi à cozinha e voltou com 3 xícaras de café, suas mãos tremendo levemente enquanto as colocava na mesa de centro. Conte-nos, Roberto disse gentilmente. Conte-nos sua história. Marcelo respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e escuras que havia evitado por décadas. Eu cresci em uma família humilde em Minas Gerais, ele começou. Meu pai trabalhava em uma mina, minha mãe costurava para fora. Tínhamos pouco, mas éramos felizes. O incêndio aconteceu em uma noite de junho, fria para os padrões mineiros. Um aquecedor elétrico velho que deveria ter sido descartado anos antes apresentou um defeito. Marcelo acordou com a fumaça preenchendo seu quarto pequeno. Ele tinha 8 anos, a mesma idade que seu filho Felipe tinha agora. Eu gritei por meu pai, Marcelo continuou, sua voz distante, como se estivesse de volta naquele quarto. As chamas já estavam na porta. Eu estava encurralado. Seu pai, um homem corpulento chamado José, arrombou a janela de fora e o puxou através do vidro quebrado. Mas as chamas já haviam alcançado Marcelo. Seu braço direito foi o mais atingido, seguido pelo pescoço quando uma cortina em chamas caiu sobre ele no momento em que estava sendo retirado. As semanas no hospital foram as piores da minha vida, Marcelo disse, seus olhos fixos em algum ponto distante. A dor era, e não há palavras. E as crianças no hospital, os enfermeiros, todos olhavam para mim como se eu fosse um alien. Helena se viu inclinando para a frente, sua antipatia inicial por este homem evaporando rapidamente, substituída por empatia profunda. E quando você voltou para casa, ela perguntou suavemente. Marcelo deu um sorriso amargo.
Aí começou o verdadeiro pesadelo. A dor física eventualmente passou. Mas a dor emocional, e essa nunca vai embora completamente. As crianças na escola de Marcelo foram cruéis de formas que espelhavam exatamente o que Lucas estava vivendo. Monstro, queimado, pele de jacaré, ou ele havia ouvido todos os apelidos. Teve um garoto, Rodrigo, que liderava tudo. Ele era mais velho, mais forte. Ele tornava cada dia um inferno. A voz de Marcelo falhou. Parece familiar? Roberto sentiu um aperto no peito. Felipe, ele murmurou. Marcelo acenou com a cabeça. Meu filho se tornou exatamente o que eu mais odiava. E eu nem percebi por quê e por que eu escondi essa parte de mim dele. Eu escondi de todos. Ele olhou para suas mãos, as cicatrizes agora expostas. Eu achei que, se ninguém visse, se eu sempre usasse mangas compridas, se nunca falasse sobre isso, eu poderia fingir que nunca aconteceu. Mas esconder as cicatrizes não curou as feridas internas. Marcelo admitiu que cresceu com baixa autoestima, sempre se sentindo inferior, sempre evitando situações sociais. Eu nunca fui a uma praia. Nunca. Nem mesmo quando Sandra, a mãe de Felipe, queria ir. Eu sempre inventava desculpas. Helena percebeu a tragédia mais profunda. É por isso que você e Felipe não são próximos, ela disse gentilmente. Você estava tão ocupado escondendo sua dor que não conseguiu estar presente para ele. Marcelo abaixou a cabeça, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Eu falhei com meu filho. Completamente. E agora ele está causando a outro menino a mesma dor que eu senti. É como se meu passado voltasse para me assombrar, mas pior, porque é através do meu próprio filho. Roberto se levantou e, em um gesto que surpreendeu até Helena, colocou a mão no ombro de Marcelo. Ainda não é tarde demais para mudar isso. Marcelo olhou para cima, seus olhos vermelhos e cheios de esperança desesperada. Como? Como eu conserto isso? Helena se juntou a eles, sentando-se ao lado de Marcelo no sofá. Começando com honestidade. Com Felipe. Com Lucas. Com você mesmo. Ela pausou, pensativa. Felipe sabe sobre suas cicatrizes? Marcelo balançou a cabeça. Nunca. Como eu disse, eu sempre. Então mostre a ele, Roberto interrompeu firmemente. Mostre a ele o que ele está fazendo. Deixe ele ver que o monstro que ele criou poderia ter sido você. Poderia ter sido o próprio pai dele. A ideia claramente aterrorizou Marcelo. Ele havia passado décadas construindo muros ao redor dessas cicatrizes, ao redor dessa parte de si mesmo. Derrubá-los, especialmente para seu filho, parecia impossível. Eu não sei se consigo, ele admitiu. Helena pegou sua mão grande entre as suas menores. Você consegue. E sabe como eu sei? Porque você veio até aqui. Você podia ter ignorado o telefonema da diretora, dado uma bronca em Felipe e seguido em frente. Mas você não fez isso. Você veio até a casa das pessoas que têm todo o direito de odiá-lo e se expôs da maneira mais vulnerável possível. Marcelo olhou para suas mãos entrelaçadas, processando as palavras de Helena. Roberto voltou a se sentar, inclinando-se para frente com os cotovelos nos joelhos. Nós queremos que Lucas conheça você, ele disse de repente. Marcelo pareceu chocado. O quê? Mas por quê? Roberto sorriu pela primeira vez desde que Marcelo chegou. Porque você é a prova viva de que existe vida depois das cicatrizes. De que ele pode crescer, ter uma carreira, ter uma família. A ideia foi tomando forma enquanto falavam. Não seria apenas uma conversa entre Marcelo e Lucas, seria uma oportunidade de cura para todos os envolvidos. Para Lucas, ver um homem adulto, forte e bem-sucedido carregando cicatrizes semelhantes poderia mudar tudo. Para Marcelo, seria um passo em direção a aceitar e abraçar sua própria história. E para Felipe, e bem, isso ainda precisava ser planejado cuidadosamente. A outra coisa, Helena disse hesitante. Felipe precisa entender o que fez.
realmente entender. Uma bronca não vai ser suficiente. Marcelo concordou vigorosamente. Eu sei. E eu tenho uma ideia. Mas é difícil. Vai ser difícil para todos nós. Ele respirou fundo. E se Lucas, Felipe, você três e se todos nos encontrássemos? Não hoje, mas talvez este fim de semana? Os próximos dias foram uma preparação emocional intensa para todos os envolvidos. Helena e Roberto conversaram longamente com Lucas sobre a visita planejada. Inicialmente, Lucas estava relutante. Por que eu deveria falar com o pai do Felipe? Ele perguntou, seus braços cruzados defensivamente. Ele vai só defender o filho. Roberto se ajoelhou ao nível de Lucas, olhando nos olhos do filho. Não é bem assim, campeão. O pai do Felipe e ele passou pelo mesmo que você. Queimaduras, cirurgias, tudo. Lucas piscou, surpreso. Sério? Helena se juntou a eles, sentando-se na beirada da cama de Lucas. Sério. E ele quer conhecer você. Não para defender Felipe, mas talvez para ajudar vocês dois. A ideia começou a intrigar Lucas. Ele nunca havia conhecido outra pessoa com cicatrizes de queimadura extensas. No hospital, havia visto outros pacientes, mas brevemente, em corredores ou salas de espera. Nunca havia tido uma conversa real com alguém que verdadeiramente entendesse. Ele é legal? Lucas perguntou timidamente. Roberto sorriu. Ele parece ser um homem bom que cometeu alguns erros. Como todos nós. Enquanto isso, na casa dos Soares, uma conversa muito diferente e muito mais difícil estava acontecendo. Marcelo esperou até depois do jantar, quando ele e Felipe estavam sozinhos na sala. Ele desligou a televisão, apesar dos protestos do filho. Felipe, precisamos conversar. E dessa vez, você vai me ouvir de verdade. Felipe revirou os olhos, mas algo no tom sério e incomum de seu pai o fez prestar atenção. Marcelo estava visivelmente nervoso, suas mãos tremendo levemente. Você sabe por que eu sempre uso mangas compridas? Marcelo começou. Felipe deu de ombros. Sei lá. É seu estilo? A resposta despreocupada do filho quase fez Marcelo perder a coragem, mas ele perseverou. Não. Não é estilo. E lentamente, pela primeira vez na frente de seu filho, Marcelo começou a remover seu suéter. Felipe assistiu com crescente confusão, que rapidamente se transformou em choque quando viu as cicatrizes extensas no braço do pai. Pai, o que é isso? A voz de Felipe estava diferente e mais jovem, mais assustada, despida da bravata adolescente usual. Marcelo virou o pescoço, mostrando as marcas que subiam até atrás da orelha. São cicatrizes de queimadura, Felipe. De quando eu tinha 8 anos. Nossa casa pegou fogo. Ele se sentou pesadamente, gesticulando para que Felipe se sentasse também. Eu nunca te contei por quê e porque eu tinha vergonha. Porque eu passei minha vida inteira escondendo isso. Felipe estava pálido, seus olhos fixos nas cicatrizes do pai como se as estivesse vendo pela primeira vez e o que, tecnicamente, era a verdade. Pai, eu não sabia, e por que você nunca? Marcelo interrompeu gentilmente. Porque é difícil, Felipe. Ter essas marcas, saber que as pessoas olham para você diferente, ser chamado de nomes horríveis por crianças cruéis. A ficha começou a cair para Felipe, seu rosto passando por uma série de emoções de confusão, realização, horror. Lucas, ele murmurou. O menino da escola. Ele tem. Marcelo acenou com a cabeça. Tem cicatrizes como as minhas. De queimaduras. E você, meu filho, você o tem chamado de o queimado, monstro ou ponto. Felipe ficou em silêncio, o peso da realização caindo sobre ele como uma tonelada de tijolos. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Pai, eu não sabia. Eu juro, eu não sabia que você... Marcelo segurou os ombros do filho, forçando-o a manter contato visual.
Eu sei que você não sabia. Mas aqui está a coisa, Filipe, e mesmo se você não soubesse sobre mim, o que você fez estava errado. Profundamente errado. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Filipe. Eu sou horrível. Eu sou um monstro. Era a primeira vez que Marcelo via seu filho genuinamente arrependido, não apenas tentando evitar punição. Não, Marcelo disse firmemente. Você não é um monstro. Você é uma criança que cometeu erros terríveis. Mas erros podem ser consertados. Não será fácil, mas podem. Marcelo então contou a Filipe sua própria história de bullying, sem poupar detalhes. Ele falou sobre Rodrigo, o valentão que havia tornado seus anos escolares um pesadelo. Falou sobre se esconder nos banheiros durante o recreio, sobre comer seu almoço sozinho em cantos escondidos, sobre chorar no travesseiro noite após noite. E a pior parte. Marcelo disse, sua voz quebrando. É que eventualmente você começa a acreditar no que eles dizem. Você começa a se ver como um monstro. Filipe estava soluçando agora, seu corpo inteiro sacudindo. Eu fiz Lucas se sentir assim? Eu fiz ele, e ó Deus, pai, o que eu fiz? Marcelo puxou o filho para um abraço apertado, algo que ele não fazia há anos. Você machucou alguém profundamente, filho. Mas agora você entende isso, e isso é o primeiro passo. Eles ficaram assim por um longo tempo, pai e filho, ambos chorando, ambos carregando dor de uma antiga, uma recentemente compreendida. Quando finalmente se separaram, Filipe limpou os olhos com a manga. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Marcelo respirou fundo. Você vai conhecer Lucas. Você vai olhar para as cicatrizes dele, iguais às minhas, e vai pedir desculpas. De verdade. Não porque eu estou mandando, mas porque você realmente entende o que fez. Filipe acenou com a cabeça, ainda engolindo soluços. Ele vai me perdoar? A pergunta era tão vulnerável, tão diferente do Filipe arrogante e valentão que Marcelo havia conhecido. Eu não sei, Marcelo respondeu honestamente. Talvez não. E ele teria todo o direito de não perdoar. Mas você vai pedir desculpas mesmo assim, porque é a coisa certa a fazer. Eles passaram o resto da noite conversando de uma forma que nunca haviam conversado antes. Marcelo compartilhou histórias de sua infância, suas lutas, seus medos. Filipe, por sua vez, admitiu que parte da razão pela qual ele intimidava outros era porque se sentia invisível em casa, porque sua mãe tinha ido embora, porque ele estava com raiva do mundo. Eu entendo estar com raiva, Marcelo disse suavemente. Mas raiva nunca justifica crueldade, especialmente com pessoas inocentes. Filipe concordou, uma nova compreensão amadurecendo em seus olhos jovens. Eu vou mudar, pai. Eu prometo. Marcelo apertou o ombro do filho. Eu sei que você vai. E eu vou estar aqui para ajudar. Não mais mangas compridas. Não mais esconder. A partir de agora, nós enfrentamos o mundo honestamente. O sábado amanheceu claro e fresco. As duas famílias haviam concordado em se encontrar em um parque neutro, um espaço aberto onde todos pudessem se sentir confortáveis. Helena preparou um piquenique, e não porque a ocasião fosse festiva, mas porque ter algo para fazer com as mãos, algo para focar além da tensão emocional, parecia prudente. Lucas estava excepcionalmente nervoso. Ele havia trocado de camisa 3 vezes naquela manhã, incerto sobre o que vestir para um encontro tão incomum. Eventualmente, sob encorajamento gentil de Helena, escolheu uma camiseta de manga curta e algo que ele raramente usava, preferindo cobrir suas cicatrizes. Seja você mesmo, amor, Helena havia dito. Suas cicatrizes são parte de você. Parte bonita de você. Marcelo e Filipe chegaram primeiro, encontrando um lugar agradável sob uma grande árvore. Marcelo também estava de manga curta, e pela primeira vez em público em mais de 30 anos. Ele se sentiu incrivelmente exposto, como se estivesse nu, mas forçou-se a permanecer assim. Filipe, ao seu lado, parecia menor do que o usual, seus ombros curvados, seus olhos no chão.
Quando a família Ferreira chegou, houve um momento de hesitação. Lucas viu Felipe e instintivamente se escondeu parcialmente atrás de seu pai. Roberto colocou a mão reconfortante no ombro do filho. Está tudo bem, campeão. Estamos todos aqui juntos. Marcelo se levantou, suas mãos visivelmente tremendo. Olá, Lucas, ele disse gentilmente. Obrigado por vir. Lucas olhou para Marcelo e seus olhos imediatamente foram atraídos pelas cicatrizes expostas no braço do homem. Elas eram tão parecidas com as suas, rosadas, irregulares, contando uma história de fogo e sobrevivência. Lucas deu um passo à frente, fascinado apesar de si mesmo. Você realmente tem cicatrizes como as minhas, ele disse maravilhado. Marcelo sorriu, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos de Lucas. Tenho sim. Idênticas, na verdade. Aconteceram da mesma forma, em um incêndio quando eu era apenas um pouco mais novo que você. Ele estendeu o braço. Você quer ver de perto? Lucas, após um olhar questionador para seus pais que acenaram encorajadoramente, deu um passo mais perto. Com uma gentileza surpreendente para um homem tão grande, Marcelo mostrou suas cicatrizes a Lucas, explicando cada uma. Esta aqui é de um enxerto de pele. Você tem alguma dessas? Lucas acenou, mostrando uma área similar em seu próprio braço. 3 enxertos, ele disse timidamente. 3 cirurgias. Marcelo assobiou impressionado. 7 para mim. Você é mais durão do que eu. Pela primeira vez em meses, Lucas sorriu genuinamente. Havia algo profundamente validador em conhecer alguém que verdadeiramente entendia. Não por empatia ou simpatia, mas por experiência compartilhada. As pessoas olham para você estranho? Lucas perguntou, sua voz pequena. Marcelo acenou honestamente. Às vezes sim. Mas sabe o que eu aprendi? As pessoas que realmente importam não se importam com as cicatrizes. Foi então que Felipe deu um passo à frente. Sua voz estava embargada quando falou. Lucas. Lucas se virou, vendo Felipe pela primeira vez desde a briga. Instintivamente, ele recuou, mas Roberto manteve a mão em seu ombro, uma presença estável. Felipe estava chorando, lágrimas escorrendo abertamente por suas bochechas. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Lucas não disse nada, simplesmente olhando para o garoto que havia tornado sua vida miserável. Felipe continuou, as palavras saindo em uma enxurrada. Eu não sabia sobre meu pai. Não sabia que ele tinha cicatrizes como você. Mas mesmo se eu não soubesse, o que eu fiz e foi horrível. Foi cruel. Eu te machuquei e eu não tenho desculpa. Havia um silêncio pesado. Helena e Roberto trocaram olhares, seus corações apertados enquanto assistiam seu filho processar. Lucas finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme. Você me fez sentir como um monstro. Todos os dias. Eu não queria mais ir à escola. Eu não queria mais sair de casa. Eu olhava no espelho e via o que você via e algo feio e assustador. Felipe soluçou mais alto, mas Lucas não havia terminado. Mas sabe de uma coisa? Ele olhou para Marcelo, depois de volta para Felipe. Eu não sou um monstro. Eu sou um sobrevivente. E essas cicatrizes? Ele tocou seu próprio braço, elas mostram que eu sou forte. Mais forte do que você jamais será se continuar sendo mal com as pessoas. As palavras de Lucas, tão maduras para a sua idade, atingiram todos os presentes. Marcelo sentiu lágrimas se formando em seus próprios olhos. Roberto apertou o ombro do filho com orgulho. Helena cobriu a boca com a mão, emocionada. E Felipe? Felipe caiu de joelhos na grama, completamente dominado pela realização de sua crueldade e pela graça extraordinária de Lucas. Eu vou mudar, Felipe disse através das lágrimas. Eu juro por tudo que eu vou mudar. Eu vou ser melhor. Eu vou. Lucas o interrompeu. Prove com ações. Não com palavras.
Era exatamente o que um garoto de 12 anos que havia sofrido profundamente precisava dizer, e não perdão fácil, mas uma porta aberta para a redenção através de mudança real. Marcelo ajudou Felipe a se levantar, e todos se sentaram na grama. O que se seguiu foi uma das conversas mais significativas que qualquer um deles havia tido. Marcelo compartilhou mais de sua história, não apenas os momentos difíceis, mas também como ele eventualmente aprendeu a viver com suas cicatrizes. Levou anos, ele admitiu. E eu ainda estou aprendendo. Mas hoje, usando manga curta pela primeira vez em décadas, sabe o que sinto? O quê? Lucas perguntou, genuinamente curioso. Marcelo sorriu. Liberdade. Passei tanto tempo escondendo que esqueci como é só e ser eu mesmo. Ele olhou para Lucas com intensidade. Não cometa meu erro, Lucas. Não esconda quem você é. Suas cicatrizes são parte da sua história, mas não definem você. A menos que você queira que elas definam, e nesse caso, deixe que definam você como um sobrevivente, um lutador. Lucas absorveu essas palavras como uma esponja. Pela primeira vez desde o acidente, ele começou a sentir que talvez, apenas talvez, haveria uma vida além da dor e da vergonha. Helena notou a mudança em seu filho e a forma como ele sentava um pouco mais ereto, como seus olhos brilhavam com algo que ela não via há meses, vê esperança. Os meses que se seguiram àquele encontro no parque foram de transformação para todos os envolvidos. Não foi uma mudança instantânea, as mudanças reais raramente são, mas foi genuína e progressiva. Felipe retornou à escola após sua suspensão um garoto diferente. Seus antigos amigos tentaram retomar as provocações contra Lucas, esperando que ele liderasse como antes. Mas Felipe não apenas se recusou a participar como passou a defender Lucas. Sem seu líder, o grupo de valentões se desfez. Com o tempo, Felipe começou a se sentar com Lucas no almoço. No início, os silêncios eram longos e desconfortáveis, mas aos poucos começaram a conversar, primeiro sobre videogames, depois sobre aulas, e eventualmente, sobre coisas mais profundas. Felipe nunca tentou forçar amizade, ele sabia que havia causado feridas que não poderiam ser apagadas rapidamente. Ainda assim, ele estava presente. Quando alguém fazia comentários sobre as cicatrizes de Lucas, Felipe intervinha. Não por reconhecimento ou culpa, mas porque havia mudado sua forma de enxergar a diferença, a crueldade e o impacto de suas ações. Lucas, por sua vez, experimentou algo que não sentia desde o acidente, a aceitação genuína. Ele começou a usar camisetas de manga curta. No início foi desconfortável, mas lembrava-se das palavras de Marcelo sobre liberdade e perseverava. Algo inesperado aconteceu, enquanto mais Lucas se aceitava, mais os outros também o aceitavam. Colegas que antes o evitavam passaram a se aproximar com curiosidade respeitosa. Beatriz, uma menina quieta da aula de arte, um dia lhe disse com naturalidade: "Eu acho suas cicatrizes bonitas. Parecem rios em um mapa." Lucas nunca havia ouvido aquilo antes. "Elas contam uma história", continuou ela. "E você sobreviveu." Aquela perspectiva simples o ajudou mais do que meses de terapia. Marcelo e Lucas criaram um vínculo especial. Uma vez por mês, iam tomar sorvete juntos. Compartilhavam experiências, riam de situações constrangedoras e trocavam estratégias para lidar com olhares e comentários. Marcelo se tornou o modelo adulto que Lucas precisava ver. Em uma dessas saídas, Lucas perguntou se Marcelo se arrependia das cicatrizes. Ele pensou antes de responder: "Eu preferiria não ter passado pela dor, mas não me arrependo das cicatrizes. Elas me ensinaram empatia e resiliência." Marcelo sorriu. "E se eu não as tivesse, talvez nunca tivesse reconhecido sua história, nem conseguido salvar meu filho do caminho que estava seguindo." A amizade entre as famílias floresceu. Roberto e Marcelo passaram a assistir jogos juntos. Helena e Marcelo conversavam sobre os desafios de criar filhos. Felipe e Lucas nunca se tornaram melhores amigos, mas desenvolveram respeito e compreensão. Felipe aprendeu que redenção é construir um futuro melhor. Lucas aprendeu que pessoas podem mudar. Na escola, a história começou a circular.
Lucas deixou de ser visto com pena e passou a ser respeitado. Alguns colegas passaram a procurá-lo quando enfrentavam seus próprios desafios. Dona Marisa, a diretora, usou o caso como exemplo em reuniões pedagógicas. Nem sempre é sobre punição, explicou. Às vezes é sobre mudar perspectivas. No aniversário de Lucas, um ano depois, a festa foi diferente de tudo o que ele imaginava. Beatriz estava lá. Outros amigos também. E Felipe. Quando chegou com seu pai, trazendo um livro sobre sobreviventes que se tornaram inspiração, Lucas o recebeu com um sorriso sincero. Marcelo agradeceu Roberto durante a festa. Por me dar uma chance de consertar tudo. Roberto respondeu, por mostrar ao meu filho que ele não está sozinho. Eles observaram as crianças brincando, rindo juntas, sem divisões. Engraçado, disse Roberto, como algo tão terrível acabou levando a isso. Marcelo concordou. Nossas cicatrizes viraram pontes. Mais tarde, Helena tirou uma foto de Lucas cercado por amigos, rindo livremente. As cicatrizes estavam visíveis, mas não definiam a imagem. O que definia era a alegria. Naquela noite, Lucas parou diante do espelho. Pela primeira vez, não viu vergonha nem dor. Viu um mapa de sobrevivência, força e crescimento. Boa noite, cicatrizes, murmurou, grato por elas. Em outra casa, Marcelo dormia com as mangas curtas, a luz da lua iluminando seu braço cicatrizado. Nenhuma vergonha. Apenas paz. As cicatrizes permaneceriam. Mas haviam se transformado de marcas de dor em símbolos de sobrevivência, conexão e esperança. Uma beleza que nenhuma pele perfeita poderia igualar.